E aí, pessoal, tudo bom? Tudo certinho aí? Vamos aí para mais um encontro nosso. Só queria falar um pouquinho antes de entrar na matéria. Vocês devem estar se perguntando por que esse professor tem sempre ou vários vídeos com a mesma camiseta. Só queria dizer que não é falta de higiene, mas é que eu deixo um dia da semana para fazer os vídeos para a gente ir colocando devagarinho aí, postando nas redes sociais. Então, não é falta de higiene, como eu disse, é justamente falta de tempo, tá bom, pessoal? Vamos lá então agora, né? A gente falou sobre política de atendimento na nossa conversa passada, de forma rápida, já estamos entrando no Estatuto da Criança, mas é importante eu colocar sempre essas questões antes, para vocês poderem entender como é complexo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é algo que funcione assim, é de uma única mão. O Estatuto, para funcionar, ele tem que funcionar a várias, né, e por várias mãos. Por isso que deve ser articulado, né? E isso é importante a gente falar, porque eu vou explicar rapidamente para vocês o que é o sistema de garantia de direitos. Para a gente entender o que é o sistema de garantia de direitos, que vem através das resoluções do CONANDA, eu preciso explicar para vocês rapidamente o que é o CONANDA. E afinal, o que é o CONANDA? O CONANDA nada mais é do que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão, na verdade, colegiado permanente, de caráter deliberativo, normativo e de fiscalização do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como nós vamos ver mais na frente. Então, ele integra a estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Este é o CONANDA de forma bem simples para vocês. O CONANDA ele baixa, vamos dizer assim, ou ele tem primeiro as principais pautas. Quais são as principais pautas do CONANDA? Combate à violência e exploração sexual praticado contra crianças, a prevenção e a erradicação do trabalho infantil, promoção da defesa dos direitos das crianças e adolescentes indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes com deficiência, criação de parâmetros de funcionamento e ação para diversas partes integrantes do sistema de garantia de direitos, né, onde nós estamos aqui também, e o acompanhamento dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Isso são algumas pautas do CONANDA. O CONANDA, portanto, como órgão deliberativo e normativo, ele baixa, vamos dizer assim, né, ele traz para o sistema de garantia de direitos algumas resoluções. Nessas resoluções, ele vai explicar as situações que são necessárias, que são necessárias para serem explicadas. E isso, por exemplo, uma dessas resoluções é a resolução 113 de 06, ou seja, de 2006, em que ele vai lá no artigo 1º determinar o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente como constituir, na verdade, né, o sistema de garantias vai constituir um sistema articulado e integrado, olha a complexidade, das instâncias públicas governamentais, sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento de mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, em nível federal, estadual, distrital e municipal. Ou seja, a Resolução 103 diz que esse sistema de garantia de direitos é todo um conjunto articulado e integrado entre as instâncias governamentais, né, e a sociedade civil para a efetivação, promoção, defesa e controle dos direitos humanos da criança e do adolescente em todos os níveis, federais, estaduais, distritais, ou seja, Distrito Federal, e os municípios. Olha e como isso, o sistema de garantias é importante. E compete a esse sistema, a resolução de atrás que compete a esse sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos em sua integralidade. Olha a proteção integral aqui, em favor de todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos, as crianças e adolescentes sejam reconhecidos
e respeitados como sujeito de direitos. Lembrem lá nas outras aulas quando a gente falou dessa mudança de paradigma, de objeto de proteção a um sujeito de direitos, né? E por serem justamente o quê? Pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Então, tudo isso vem trazer o que é o sistema de garantia de direitos e qual é a competência do sistema de garantia de direitos. Portanto, o sistema de garantia de direitos tem as seguintes linhas de estratégia, ou seja, as seguintes linhas de proteção. Primeiro, efetivação de instrumentos normativos. O que significa isso, professor? Efetivação dos instrumentos normativos? Ou seja, é a luta do sistema de garantia de todos nós. Lembremos que a sociedade civil também somos nós, né? Então, nós temos o sistema de garantia de direitos, você tem a participação governamental e da sociedade civil na efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Entre esses direitos está a efetivação dos próprios direitos, ou seja, fazer valer o que está na Constituição Federal, fazer valer o que está na Convenção dos Direitos da Criança, a Declaração dos Direitos da Criança e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como nós falamos lá na aula passada, não é que o Estatuto não funcione. O Estatuto é um dos documentos mais importantes que nós temos no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não está, ou seja, nós estamos falhando na sua efetivação. Então, não é ele que precisa mudar, somos nós. Nós precisamos, de forma efetiva e articulada, trabalharmos em conjunto para que os direitos inerentes à criança e adolescente sejam efetivados e resguardados pela sociedade e nas esferas federais, estaduais, distritais e municipais. Esta é uma linha de estratégia de atendimento. A outra é a implementação e o fortalecimento das instâncias responsáveis para esse fim. Então, não basta nós termos um conselho tutelar na cidade. Nós temos que ter um conselho com local para eles trabalharem, com computadores, com condições para atendimento, e isso inclui, inclusive, muitas vezes o veículo. Então, não adianta a gente colocar um conselheiro e deixá-lo a pé, num município, por exemplo, com 60 mil habitantes, 50 mil habitantes. Então, nós precisamos dar para ele não só a criação do conselho tutelar, mas dar condições para que o conselheiro tutelar trabalhe em prol do sistema de garantia de direitos. Vejam como isto é complexo. E a facilitação, na verdade, também do acesso aos mecanismos de garantia de direitos. E aí entram, entre outros mecanismos, por exemplo, dentro da área jurídica, o fortalecimento da defensoria pública, ou seja, da infância, das defensorias públicas especializadas na infância e juventude. Porque uma das formas de garantir o acesso, de se garantir o acesso ao direito é através da via judicial, através de ações civis públicas, né, e ações individuais, por exemplo, para a criação de uma vaga, um adolescente ou uma criança que precisa de uma vaga no sistema de ensino, ou mesmo para a criação de uma creche, para a criação de uma escola, que aí entraria uma ação civil pública, né, uma ação coletiva, como a gente diz. Então é muito mais complexo essa efetivação e esse acesso passa necessariamente pelos órgãos especializados, entre eles a Defensoria Pública. Então, vamos agora falar um pouquinho, basicamente, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro dos seus eixos. O Estatuto da Criança e do Adolescente possui eixos, e esses eixos nós vamos ver agora na próxima aula. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.